Você já conhece o PVSol? Muitas vezes a gente tem que fazer a simulação do sistema que a gente está ofertando para o nosso cliente, considerando as águas, considerando quais os materiais a gente vai instalar. E para isso a gente precisa de um software para fazer. Hoje existem vários no mercado. E eu vou mostrar para vocês como que faz uma simulação com uma modelação em 3D dentro do PVSol. Então eu vou iniciar mostrando aqui para vocês. Esse é o PVSol, né? Depois que você abre ele, vocês conseguem baixar no site mesmo da fabricante do PVSol. Ele tem uma versão de teste, que é essa que eu estou usando para apresentar para vocês, que é gratuita por 30 dias. Depois você pode assinar a versão para estudante ou você pode comprar o sistema, né? Que é em euro, ele é um pouco caro, mas vale muito a pena. Ele facilita bastante essa questão da simulação. Então aqui você pode colocar os detalhes do seu cliente, né? Você pode colocar o número da proposta, o responsável, o nome do projeto, colocar até uma foto aqui, né? Do projeto. Ele gera um relatório aqui no final, mas não é um relatório muito eficiente, sabe? Geralmente eu tiro as informações daqui e uso na minha proposta, nos meus relatórios. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar ele para o Brasil. Ó, aqui está como Alemanha, então a gente vem aqui, coloca como Brasil. Eu vou colocar aqui na região de Londrina, por ser mais fácil. Eu peguei aqui no Google Earth, né, uma construção aleatória, então vou usar a região de Londrina. Aqui nós temos as informações dessa localização lá na Alemanha, e agora nós vamos mudar para Londrina. Ó. Então ele muda aqui as coordenadas, a questão de horário, tudo mais, a fonte, né, da onde que ele tirou essas informações, a irradiação e etc. É interessante falar que o PVSol ele usa histórico de radiação, insolação, ele usa histórico de clima e o histórico de temperatura ambiente, que todas essas informações importam aqui para a nossa simulação, né? Então aqui eu já coloquei Londrina, está com todas as informações. Se tiver sombreamento, como eu vou mostrar para vocês aqui um sistema com sombreamento, você pode deixar a simulação mais precisa colocando a simulação de minuto a minuto. Ela demora muito, né, para finalizar, mas ela fica mais precisa. Eu vou utilizar aqui a hora para ficar mais simples. Então aqui a gente consegue modelar o nosso sistema. Para modelar, eu vou puxar uma imagem lá do Google Earth. Você pode usar essa imagem para drone também. Você pode pegar uma imagem de drone para você tirar foto também de perfil, né, do telhado, para você pegar, por exemplo, aqui ó, tem uma árvore. Qual é a altura dessa árvore? Aqui eu não sei. Talvez com o drone você consiga estimar melhor a altura dessa árvore com relação ao telhado. Então o drone ajuda bastante. Mas se você não tiver drone, você consegue usar também o sistema do Google Earth. Aqui em Londrina nós temos o Siglon, que é um sistema da prefeitura, né, que mapeia a cidade, que fica melhor ainda. Mas eu vou usar aqui o Google Earth que nós temos para todas as cidades. Então eu vou salvar aqui a imagem. Ó. Clico aqui para salvar e eu vou limpar essa imagem. É importante que na imagem que vocês forem fazer para drone, ela esteja para o norte. Aqui a gente já sabe que ela está para o norte. Então eu vou tirar as outras coisas aqui, ó, para ficar uma foto mais limpa. Tiro legenda e tiro a bússola. A escala a gente ainda vai utilizar, então a gente não vai tirar ela da nossa imagem. Vamos salvar em cima dessa aqui mesmo. E agora eu vou puxar ela aqui para o PVSol, ó. Então eu coloco em editar. Eu escolho qual é o tipo de cenário que eu quero criar. Eu posso pegar um recorte do mapa, eu posso montar um modelo do zero. Então aqui eu vou usar o recorte do mapa. Então eu vou lá puxar na pasta que eu coloquei, que é a pasta simulação. E eu preciso setar a escala para ele saber o tamanho, né? A proporcionalidade com relação aos módulos, etc. Então eu venho aqui embaixo, ó, ele está em 20 metros a escala. Eu vou puxar aqui. Então eu selecionei 303 pixels e eu vou colocar 20 metros. Aqui ele mostrou então a quantidade de pixels por metro que eu tenho nessa imagem. E isso vai permitir com que ele fique bem preciso com relação ao tamanho dos módulos. Então, ó, como eu falei, ele já está para o norte. Aqui é o sul, né? E aqui eu consigo simular de maneira super simples. É a simulação que eu vou montar nesse momento, né? Para a gente não complicar muito aqui de início. Vou montar aqui, então, a maquete em 3D. Selecionei o telhado. Ele está um pouco torto, né? Porque a imagem ela não é exata, ela é de perfil. Então eu vou deixar o mais reto possível aqui para a gente conseguir
montar essa maquete. Ó. Deixei ela retangular e agora eu vou puxar aqui o centro do telhado. Eu consigo fazer, quando eu vou estudar em 3D, ele já vai puxar automaticamente com a cumieira ali no meio, né? Aqui ele fala 4 águas, mas são 2 águas. Vou estimar aqui que esse telhado está aproximadamente com 22 graus. Eu vou deixar a altura do beiral assim, porque isso não importa pra gente nesse momento. Então pronto, se a gente vir aqui e ver de perspectiva, a gente vê que, ó, tá levantado essa nossa maquete. Eu vou utilizar aqui o telhado norte somente. Então, para isso, o que eu faço? Eu venho aqui em cobertura com módulos. Eu vou escolher um módulo aleatório, né, para a gente colocar nesse sistema. Vou colocar aqui um ZN Shine, só para a gente simular. De onde você vai tirar esse módulo? Seu fornecedor trabalha, os fornecedores que você geralmente trabalha, né? Trabalha com alguns tipos de materiais, alguns tipos de módulos. Você pode pegar essa lista com ele ou pegar no sistema que eles liberam para vocês montarem o orçamento. E assim você vai saber qual é o módulo que você vai colocar aqui. Eu vou escolher um aleatório, ó, ele mostra o modelo do módulo, os tamanhos certinho. E eu vou montar com esse aqui. Então eu já estou no telhado norte. E agora eu vou preencher ele com módulos. Para ele não ficar muito nas pontas, porque aqui a gente tem, apesar de a gente ter pouca imprecisão, ainda nós temos. Então eu não confio em preencher 100% do telhado assim, pode ser perigoso. Mas se você conseguir confirmar lá na visita técnica do seu cliente, na visita pré-fechamento de contrato, quais são os tamanhos, então você consegue ter mais precisão aqui na montagem da sua simulação. Então aqui nós temos um sistema de 96 módulos de 555 watts, então deu 53. Perfeito. Então nós temos aqui agora uma cobertura com os módulos. Essa foto fica legal para colocar na proposta, já mostrando para o cliente como que vai ficar o sistema lá. Ó. Então o cliente já consegue ter uma visão de como vai ficar o sistema dele. Quando eu vou colocar o módulo direto na cobertura, eu venho aqui. Se eu for montar uma instalação de solo, eu venho nessa opção. Porém, como não é a situação, eu vou deixar aqui só para cobertura de telhado. Daí eu venho aqui, clico em configuração de inversores e seleciono um desses dois. Se eu tiver duas águas, né, eu vou selecionar a outra opção. Geralmente eu coloco os inversores da Growvat. Eu vou manter os inversores da Growvat aqui na nossa seleção. Então eu venho em seleção. Escolha, já está selecionado, eu posso colocar outro, tipo, eu vou colocar um ABB. ABB não está mais, né? Posso colocar um, vamos escolher aqui, BID, Canadian. Ó, DIE. Então eu vou usar aqui os inversores da Growvat mesmo. Eu tenho a opção de selecionar lá todos os inversores e deixar ele escolher para mim. Então eu coloco em propor configuração e ele vai escolher qual é a melhor configuração lá dos módulos para a gente. Ele está pensando, porque ele faz todas as configurações possíveis, né? Olha lá, ele chegou na configuração que seria mais viável aqui para o nosso sistema, né? Se a gente quiser selecionar, mas quantas configurações nós temos de opção? A gente pode vir aqui e selecionar. Às vezes você quer colocar 2 inversores, às vezes você tem várias águas e você quer usar o mesmo inversor, separando ali os NPPT certinho, e aí você consegue entrar aqui e ver as melhores configurações. Isso aqui facilita muito a vida, né? Porque se a gente tem um telhado pequeno, 10, 15, 20 módulos, é tranquilo. Mas quando você tem um telhado aí com 100, 150, 200 módulos, fica um pouco mais complicado de dividir essas strings, dependendo do inversor que você está usando.
Então, aqui ele já faz isso para você, o que poupa bastante tempo na simulação do nosso sistema, né? Quando a gente está montando esse design para o nosso cliente. Então, aqui ele deu as opções. Eu acho que a opção mais viável é essa mesmo, né? De 50. Então, tá aqui, ó. Eu estou colocando 3 strings de 16 módulos em cada MPPT. Vou dar OK. Ele já vai fazer essa divisão. Olha lá, ele já dividiu os módulos. Eu posso colocar aqui a divisão das ligações na horizontal. Vou escolher aqui o que ele chama de meandro, né? Porque senão ele fica afastado dos módulos. Então aqui ele já dividiu a instalação para a gente, o que facilita muito na hora de desenvolver esse sistema. Então eu vou fazer a simulação. Ele vai mostrar aqui embaixo qual é o sistema que a gente configurou. Ó, 96 módulos de 555, totalizando 53. Aqui ele mostra alguns detalhes, né, do nosso sistema. E aqui a gente consegue configurar a perda nos cabos. Geralmente a perda nos cabos fica na faixa de 1, 2% aí, se o sistema for bem dimensionado, considerando aí a distância dos cabos, etc. Porém, o PVSol é muito otimista, então é interessante que a gente coloque uma perda maior para chegar na geração. Fazendo o teste entre sistemas que a gente já instalou, que a gente já projetou, já colocou, e a realidade, né, e o que já está lá e o que a gente vai colocar aqui no sistema, eu percebi que quando eu coloco 19% de perda, eu fico bem próximo das perdas totais. Isso considerando aqui a simulação do PVSol, né? Então, deixa ele fazer a conta. Aqui ele vai mostrar para a gente o diagrama, que nesse caso é simples, mas, de novo, pode ser que a gente tenha um inversor com vários MPPTs, com vários arranjos. Isso aqui também facilita bastante. Então, quando a gente clica aqui no cálculo, ele vai montar a simulação. Como a gente não tem sombreamento, não demora muito, né? Quando tem sombreamento, ele demora um pouco mais. Então, aqui ele deu o nosso performance rate, né? O desempenho do sistema. 72%, já considerando todas as perdas e tudo mais. Então, ele vai gerar 80 mil por ano. Como é um telhado para o norte, a variação entre os meses do ano é pequena, né? Então, eu vou copiar aqui, para a gente colocar lá no Excel, para vocês verem como funciona a simulação. Ó. Aqui ele dá para a gente as gerações por mês. Então a gente consegue selecionar aqui, ó, e ver. Na média por mês vai dar 6.734 kWh nesse sistema. Agora eu vou voltar aqui e vou colocar um sombreamento, que a gente pode ver que nessa foto tem uma árvore ali na frente, né? Então eu vou simular uma árvore aqui, para a gente conseguir ver quanto que vai dar de sombreamento, quanto que a gente vai ter de perda por instalar o sistema nesse telhado. Vou colocar aqui. A árvore ela vem com uma configuração, né, padrão. E a gente pode ver aqui, ó, ela é uma árvore pequena. Nossa árvore ali na foto não é pequena, então a gente vai aumentar um pouco essa árvore aqui. Ó, vou selecionar aqui, clico 2 vezes na árvore. Então aqui eu seleciono a altura. Eu vou colocar aqui uma árvore de uns 10 metros. Eu vou deixar a altura da copa com 6 metros, né? Já eu mostro como que varia essa questão da copa. Mas vou aumentar o diâmetro, tá vendo que é uma árvore bem larga? E vou colocar ela assim, ó. Quando a gente coloca a visão para o norte, a gente vê que ela está bem achatada. Então a gente pode mexer nessas configurações. Ativar aqui. Descer um pouco mais aqui. Rodar. Aqui com o scroll do mouse, né, a gente consegue fazer essa rotação. E agora eu vou mexer na árvore, ó. A gente consegue aumentar, diminuir a copa, tá vendo? A gente consegue aumentar o diâmetro, já aumentei o centro de gravidade dela. Vou deixar aqui no meio. Então tá ok aqui para a nossa simulação, já serve. Agora eu vou lá fazer... a gente consegue ver aqui também a porcentagem de perda nos módulos. Vou ativar aqui. E vou, botão direito ativar, né? E vou clicar nesse botão, que esse botão mostra a simulação de sombreamento para a gente. Qual que é a perda que a gente vai ter em cada módulo. Ó. Então aqui em cima nós temos pouco, aqui nenhuma. E aqui a gente pode ver que as perdas são bem grandes, ó, 50%, 60%.
E assim vai. Vou montar uma simulação com o sistema do jeito que ele está, que ele já faz esse cálculo para a gente. Se você colocar placas em orientações diferentes no mesmo MPPT, nós temos o mismatch, né, que é essa perda por diferença de potência ali entre os módulos que estão instalados no MPPT. Ele também faz esse cálculo de mismatch. Às vezes a gente não tem opção, a gente precisa colocar. E ele faz essa simulação para a gente saber se realmente compensa instalar aquele módulo, compensa instalar naquele telhado ou não compensa. Então aqui ele fez a simulação para a gente, já vou direto lá para o final, para a parte do cálculo, onde ele vai demorar um pouco mais, porque agora a gente tem, né, o sombreamento, na simulação anterior nós não tínhamos. Perfeito. Então agora nós temos um gráfico diferente, ó, ele estava mais linear e agora já não está mais. Agora eu vou tirar daqui e vou colocar lá no Excel para a gente ver como ficou essa variação. Ó. Então, as perdas maiores geralmente são nos meses de inverno, porque nos meses de verão a trajetória do Sol passa por cima dos módulos, então a perda existe, mas é menor. Já no inverno a perda é bem maior. Então aqui nós temos uma média de 6.700 por mês e com sombreamento nós temos uma média de 5.087. Então nós temos uma diferença de mais ou menos 1.600 kWh por causa daquele sombreamento. Então, com o PV-Sol, a gente consegue analisar essas perdas para o nosso cliente, né? Saber se compensa tirar os módulos daquela parte ou se não compensa, para que o sistema fique mais eficiente, né? No final, o que importa mais, como é questão de investimento, é o cliente fazer o menor investimento possível e ter o maior retorno possível. Então, isso permite com que você consiga oferecer isso para ele, né? Para ter sempre o melhor retorno possível sobre o investimento dele. Então, depois eu venho apresentar para vocês, comenta aí se quiser mais sobre o PV-Sol, que aí a gente tem outras opções, tem como fazer sistema de solo, tem como colocar diferentes orientações, diferentes águas, né, no mesmo telhado, inversores no mesmo inversor, inversores diferentes, e então a gente consegue fazer tudo isso com o PV-Sol.